Oi de novo, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas do reino animal. Nós começamos pelos poríferas esponjas do mar, depois nós falamos dos quinidária, que são as águas vivas, os corais, as anêmonas, e aí a gente fica nisso. Será que os invertebrados são só esses grupos? É claro que não, né? Para quem já deu uma espiada no PET, viu que ainda tem muito bicho pela frente para a gente aprender. Mas eu vou fazer com que seja bem mais fácil, bem mais tranquilo, para que vocês gravarem as imagens, aulas bem bonitas para vocês. Então, a gente vai dar o passo seguinte e conhecer dois novos grupos aí dentro dos invertebrados na aula de agora. Vamos lá! Dando o passo seguinte, em nossa árvore filogenética, a gente vai sair um pouquinho desses grupos, né, Porífera e Quinidária, que são bastante marinhos, né, tem poucas variações aí de água doce, e adentrar em organismos diferentes, vermiformes, que já vão ocupar ambientes distintos, começando pelos plateumintos, que são os vermes de corpo achatado, que já vão alcançar ambientes um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Mas chamar de verme é até maldade, porque eles são bastante bonitos, no caso dos plateumintos marinhos. A gente tem espécies muito lindas nos oceanos, que se deslocam, nadam por aí e são organismos visíveis a olho nu, alguns são até bem grandes. Em água doce a gente tem as planárias, com as bichinhas bonitinhas aí, muito comuns, então qualquer lagoa, qualquer rio a gente tem chance de encontrar delas. E elas trazem uma novidade aqui, que eu acho que vocês ainda não viram, mas vamos lá, olha só. Até então, né, se a gente pegar, por exemplo, a anêmona, uma água viva, e a gente fizer um corte nelas, né, de fora a fora, dando essa impressão arredondada do organismo, que é o que a gente conhece por simetria radial. Então, qualquer lado dele, né, é igual ao outro lado dele. Então, se a gente pega ele, né, de cima e faz um corte de fora a fora, vai gerar metades iguais ali, ou extremamente parecidas ali. E aí, no reino animal, a gente tem uma diferença muito grande aqui a partir dos plateumintos, que é o surgimento da simetria bilateral, que é o que acontece na gente, no cachorro, no mosquito, que a gente corta, né, da cabeça aos pés, gerando duas metades iguais ali, mas se eu cortar em qualquer outra posição, aí eu não vou conseguir metades iguais da maneira que eu consigo ali na simetria radial. E isso revolucionou a forma corpórea, que permitiu o surgimento de uma região onde se situava a maior parte dos órgãos sensoriais, que a gente conhece como cabeça, que a gente consegue já ver aí o início dessa formação na planáriazinha, né, através da visão do sistema nervoso dela. A gente vê que já começa a ter um acúmulo de gânglios nesses organismos ainda tão simples, na região que a gente chamaria de cabeça. E aí isso facilita o surgimento, né, de uma cabeça mesmo, como a nossa, que vai ter olhos, ouvidos, estruturas sensoriais. Mas embora isso se inicie com os plateumintos, a gente ainda vai ter com eles uma simplicidade muito grande aí no corpo, né? Não é um cérebro de verdade que eles têm. Então, se você pegar uma planária e cortar ela em vários pedacinhos, essa presença ali de uma região parecida com a cabeça não vai fazer tanta diferença. Cada pedacinho daquele, se você deixar no ambiente adequado, vai nascer uma planáriazinha a partir dele. Então, é muito parecido ainda, né, com o que a gente vê nos grupos de quinidária e porífera em termos de reprodução por brotamento, né, do organismo ter como se reconstituir. Só que nem todos os plateumintos têm essa situação aí favorável. Então, se a gente entrar para, por exemplo, né, dos plateumintos que são parasitas, como é o caso da tênia, Tênia sólio, Tênia saginata, que são duas espécies que parasitam o intestino humano, a gente se infecta comendo carne mal passada, de boi ou de porco, que tem os cisticercos, que são as estruturazinhas, né, que, como se fossem os ovos delas, a gente se infecta e elas precisam desses ganchinhos aí, que são estruturas que vão travar elas, né, essas ventosas também vão travar ela no intestino da gente para que elas não sejam levadas embora com os movimentos peristálticos. Então, isso aí é uma tênia, agarrada dentro do intestino delgado da pessoa, né, durante um exame ali que ela foi identificada. Então, ela precisa dessa região, né, de cabeça, senão ela, né, se falhar por alguma razão, se ela soltar, ela vai ser eliminada junto com as fezes, que é o caso dessa daí. E a gente tem metros e metros de verme que ocupa o intestino à medida que ela vai envelhecendo dentro da gente. Outro organismo que tem a região parecida com cabeça também é parasita, é o Schistosoma amazoni, que é o causador da xistose ou barriga d'água. Então, isso aí é um macho, que é esse fininho aí amarelado, e o rosado seria a fêmea. Eles ficam juntos, assim, reproduzindo durante todo o tempo, e eles precisam também dessa região, né, que a gente pode pensar como uma cabeça, que vai ter ventosas, vai ter estruturas de fixação, ou organismos a gente acaba conseguindo eliminá-los ali.
Mas os plateumintos não vivem só como parasitas, né, ou como habitantes de ambientes aquáticos. A gente tem também os plateumintos terrestres, a gente de vez em quando vê uns vermezinhos parecidos com esse aí, se a gente levantar um tronco, olhar debaixo de uma pedra, por exemplo. Mas a gente vai ver eles geralmente em ambientes úmidos, por quê? Porque os plateumintos têm esse corpo fininho, eles não exatamente porque eles dependem da difusão, né, dos gases e do alimento sem um sistema circulatório desenvolvido. Tudo acontece pelos tecidos. Então, eles não podem ter um corpo muito, como é que eu posso dizer, roliço. Eles têm que ter esse corpo achatadinho aí, exatamente por não ter ainda, né, um sistema de distribuição de nutrientes, de oxigênio e liberação de gás carbônico. E aí agora a gente passa para o grupo seguinte, que são os nemátoda, né, os vermes nematódios. Acho que o mais conhecido aqui é a lombriga, Ascaris lumbricoides, né, que é uma espécie que parasita o intestino humano e de outros animais. Isso é o intestino obstruído, né, um corte de intestino grosso, totalmente obstruído por um bolo de lombrigas. Acontece, né, de precisar cirurgia em alguns casos, mas geralmente quando a pessoa tem a baixa imunidade, um organismo mais frágil. Então, crianças, né, que têm contato com esgoto, pessoas que estão em situação, né, de saneamento básico muito ruim, podem ter contato com os ovinhos lá da lombriga e desenvolver esse parasitismo, mas sem necessariamente chegar a uma situação tão grave. Para quem está com a saúde em dia, talvez vai ter uma anemia, mas vai ter dor de barriga, vai ter o organismo enfraquecido. Então, o ideal é lavar os alimentos, porque até a água que a gente usa para irrigação pode estar contaminada com os ovos, que vem das próprias fezes humanas de uma pessoa que teve, né, que está parasitada pelas lombrigas ali. E evitar contato com esgoto, claro. E lavar sempre bem as mãos, principalmente se mexer com terra, né, em locais que podem estar contaminados. Outro parasitazinho aí desse grupo dos nematóides é o Ancylosoma duodenale, que são esses vermezinhos que estão aí no intestino pequenininhos. Ele tem esse jeitinho de vampiro aí, essa boquinha, né, cheia de coisas para agarrar no intestino, e ele faz pequenos furinhos para alcançar o sangue ali, né, e obter os nutrientes na parede do intestino, gerando sangramentos e uma anemia. Então, ele é conhecido também como o amarelão, a doença, né, a ancilostomose que ele causa. E a gente pega ele no solo contaminado, né, com fezes que tem vermes, ele entra pela sola do pé da gente. O mesmo acontece com outra espécie, que é conhecida como larva migrans, né, o bicho geográfico, que é também um nematódio, é o Necator americano, que tem essa característica de ficar sobre a pele. Então, ele vai fazendo esses túnelzinhos, escavando. Geralmente, a gente pega ele em praia, né, ou areia, solo que está sujo com fezes de cachorro. E há também os nematóides de vida livre, que são organismos que se alimentam de fungos, de bactérias, né, e até outros nematóides, que não são parasitas e que muitos são microscópicos, inclusive. Então, vimos 2 filos de vermes, para a gente não confundir esses 2 filos, para a gente separar o que são os plateumintos do que são os nematóides. Vamos lá, os plateumintos são os vermes de corpo achatado, fininho, as tênias, as planárias, e os nemateumintos são esses vermes de corpo cilíndrico, como as lombrigas, os ancilostomas e outros vermes aí de vida livre.